importante você entender. Mas, poxa, por que deu erro? E eu fiz direito lá. Aqui o que o TQS está fazendo, nesse processamento global, ele vai pegar os esforços que você adicionou, você que deu os dados de vento, a altura do pavimento, todos os elementos. Vai pegar as cargas que você adicionou lá no modelador. Então, quando for fechar aqui, vou fechar isso também. Quando você veio no modelador, foi você que disse que carga tinha na viga ou não tinha, carga da laje, enfim. Assim como os dados que você definiu aqui de materiais, FCK, cobrimento. E aí ele vai fazer a conta. Ó. Esse erro muitas vezes é difícil com nome repetido, tá vendo? Pode fechar isso aqui. Esse erro é um erro que aqui dentro de modelador, porque eu adicionei uns dados e dei FCK e VIG lá de dimensões, que quando foi feita a conta de dimensionamento, esses dados são insuficientes. Ou seja, eu preciso tomar alguma atitude, ou aumentar o pilar, ou girar o pilar, ou aumentar a altura da viga, ou da laje, ou mudar a minha concepção, talvez colocar um pilar aqui. Nesse caso, será que se eu girar um dos pilares melhora? Então, aos pouquinhos eu vou gerando esses conhecimentos para vocês. Primeiro, quero que você entenda a origem das coisas, tá? Beleza. Então, isso é um outro erro. Feito isso, outro processamento que eu posso fazer, se eu vier aqui em processamento global, é o processamento de esforços e armaduras. Normalmente, quando eu faço esse, se eu tinha 2 erros lá no somente esforços, o número de erros aumenta, né? Porque agora sim ele está incluindo o dimensionamento de detalhamento das armaduras, tem esforços e armaduras, né? Então ele está colocando detalhamento de pilar, viga, laje, todos os elementos. Aí ele pode dar mais erros, porque agora sim ele está tentando pelo menos fazer o dimensionamento com os dados que você inseriu. Sempre lembrem disso, pessoal. O TQS é uma calculadora. Excelente, é a melhor do mundo na minha visão, mas é você que está inserindo os dados. Então o que ele está fazendo no processamento global é basicamente isso, né? Ele está tentando dimensionar as armaduras, a estabilidade, todo o processo com as informações que você inseriu. Portanto, para resolver, você precisa melhorar essas informações. E muitas coisas estão ali para te ajudar nesse processo. Ó. Agora ele já começa a dar vários erros. Erros de tabela de ferro. Tá vendo? Vai escrevendo aqui. Vou só minimizar isso aqui. Ó, vou abrir isso aqui. Aqui mesmo ele já foi falando. Ó. Aviso, o pilar tem dimensão, não sei o que, não sei o que. Vai descendo, vai descendo. Ó. Ele tem todo o histórico, né, do que está processando. O nó, não sei das quantas. Aí tá, ó, atenção, atenção. Pilar P3 no lance 1 está sem dimensionamento. O que significa isso? Significa que com essa carga que eu adicionei, eu ainda nem coloquei minha fundação, não adicionei fundação. E com essas informações foi impossível encontrar um arranjo de armadura suficiente para resistir aos esforços solicitantes. Então você tem que tomar alguma atitude. Ou você aumenta o tamanho do pilar, porque quando eu aumento o tamanho do pilar, reduz a tensão. Ou você gira esse pilar, que daí você muda os momentos, esse equilíbrio. Ou você aumenta o FCK, que é muito eficiente. Então tem que entender todo esse processo. Mas são possibilidades. Está dizendo aqui que com o que está aí não dá para dimensionar. E tem um erro em tabela de ferros, que a gente vai entender. Uma dica importante antes de sair tentando arrumar tudo isso. Alguns erros no TQS, e a gente vai entendendo aos poucos quais são, mas muitos erros no TQS são erros que não fazem sentido nenhum. São erros sem pé nem cabeça. E esses erros sem pé nem cabeça, normalmente é porque durante a instalação do TQS, você tem que desligar o seu antivírus. Muita gente esquece de desligar. E aí, quando ele vai instalar, como ele instala uma pasta no seu computador, o antivírus vai lá e pega algum arquivo de instalação
E aí, quando ele vai fazer essa conta, ele tá doido, porque tá faltando algum arquivo ali, ele gera um erro sem pé nem cabeça. Muitos desses erros, quando você vai lá e reinstala o TQS, isso resolve, porque agora ele vai instalar corretamente. Quando eu falo reinstalar o TQS, você não precisa desinstalar, até porque o TQS não vai aparecer na sua lista de softwares ali. Não precisa desinstalar e reinstalar de novo. Não. Você vai lá, baixa novamente o software, desliga o antivírus. Tem alguns antivírus, né? Dois especificamente, esses dois aqui, ó. Talvez você conheça. Vou deixar escrito aqui na tela. Esses dois aqui, eles são chatinhos e muitas vezes, algumas vezes, não obrigatoriamente você tem que fazer isso, mas muitas vezes você vai precisar desinstalar esse antivírus, instalar o TQS e depois instalar ele de volta. É pouco comum, mas é uma possibilidade, porque às vezes eles pegam lá no fundinho. Inclusive, às vezes você já instalou o TQS, instalou correto, processou certinho, mas ele continua limpando o seu computador, certo? Os seus antivírus. E ele vai lá e pega um arquivo da pasta TQSW, que é a pasta do software. Então, além de desligar ou até desinstalar, instala o TQS normalmente certinho. Quando você instala de novo, você não perde nada, nenhum arquivo que você já fez. Ele só sobrepõe a pasta TQSW, que é a pasta onde estão os arquivos de instalação do TQS, os softwares os projetos estão em outra pasta, não perde nada. E aí você coloca as pastas TQS e TQSW, que são duas pastas que ele cria aqui no seu computador quando você instala o software, né? TQS e TQSW. Essas duas pastas você vai lá e coloca como exceção no seu antivírus, tá? Muitos erros sem pé nem cabeça são resolvidos assim. Na dúvida, reinstala, não dá problema nenhum, você não perde nada do que já fez, fica tranquilo, tá? E eu acabo fazendo isso com certa frequência.